36. A implantação, o registro, o funcionamento, a inspeção e a fiscalização da industrialização de produtos de origem animal no âmbito da agroindústria rural de pequeno porte no estado da Bahia ocorrerão conforme disposto neste capítulo. Parágrafo único. Os estabelecimentos de agroindústria rural serão regidos por esse regulamento, respeitadas as especificidades descritas nesse capítulo. Artigo 87. Define-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, destinado ao processamento de produtos de origem animal, dispõe de instalações apropriadas de abate ou industrialização de animais produtores de carne. Então, os mesmos produtos, da SPA. Seção 1 do registro. O funcionamento do estabelecimento agroindustrial fica condicionado ao prévio registro no Serviço de Inspeção Estadual, ou ao estabelecimento. Para o registro de estabelecimento, os interessados devem apresentar os seguintes documentos. Então, já não é mais 5 etapas. Requerimento de inspeção prévia do terreno, de registro de estabelecimento, laudo de inspeção prévia de terreno com parecer favorável, planta baixa na escala 1/100, planta de instalação na escala de 1/500, memorial descritivo sanitário, memorial descritivo dos equipamentos, assim como da construção, reforma, licença ambiental e alvará de licença e funcionamento da prefeitura, apresentação de inscrição estadual, social, contrato social, firma individual e CNPJ, e CPF do produtor para empreendimentos individuais, termos de compromisso, laudo técnico de inspeção com parecer final favorável, laudo de análise físico-química e biológica da água, atestado de saúde dos funcionários, comprovante de vacinação contra febre aftosa e brucelose para estabelecimentos que trabalham com leite in natura, DAP individual, DAP jurídico, que é o Desportivo de Agricultura Familiar, meu Deus, como é que é o nome? Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Declaração, desde declaração, A de aptidão, e o P que é o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os processos de registro de rotas ocorrerá conforme exposto no capítulo 6, conforme já foi explicado. Parágrafo único. A ultimagem dos produtos oriundos da agroindústria rural de pequeno porte será identificada ainda pelo carimbo do Serviço de Inspeção Estadual e pelo Selo de Identificação de Participação da Agricultura Familiar, CIPAF, de acordo com o regulamento da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Agricultura do Estado da Bahia. Então, tem o selo CIF, do CIF, do CIE, e do CIPAF, que é o selo da agricultura familiar. Seção 2, das instalações e dos equipamentos, ainda da agroindústria. Artigo 91. Nos estabelecimentos agroindustriais, poderão ser aceitas as seguintes ocorrências. Quando as vigas forem de madeira, essas devem estar em bom estado de conservação e serem pintadas com tinta óleo ou outro material aprovado pela inspeção. Devem dispor de estrutura de sanitário, vestiário, em conformidade com o perfil agroindustrial de pequeno porte. O sistema de lavagem uniforme deve atender aos princípios de boas práticas de higiene, seja de lavaderia própria, terceirizada ou outra fonte de lavagem. Subseção de estabelecimento para abate de animais ou industrialização dos produtos carnes, que são os oriundos do abate. Artigo 92. No estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais podem ser abatidos e industrializadas diversas espécies de aves, coelhos, rãs, répteis e outros. O abate de médios e grandes animais em um mesmo estabelecimento pode ser realizado, incluindo os exóticos silvestres e seus derivados sob as variadas formas, desde que haja instalações e equipamentos adequados para a finalidade. No abate deve ficar evidenciada a completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante as etapas de processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e equipamentos. Seção 3. Das disposições gerais. O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte
fica dispensável dispor de escritório ou sala para o Serviço de Inspeção Estadual, devendo, contudo, dispor de local apropriado para levar documentos desse serviço. A indústria rural de pequeno porte estará sujeita às sanções administrativas previstas nesse regulamento. Artigo 96. Sem prejuízo e eventuais edificações de instalações propostas pelos interessados, a ADAP poderá estabelecer, por meio de seus instrumentos jurídicos legais, perfis agroindustriais de pequeno porte, qualificando as edificações, as instalações e equipamentos. Parágrafo 1. O estabelecimento desses perfis será resultado da atuação entre a ADAB e outros órgãos públicos e entidades privadas no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia, podendo estes ser propostos por qualquer entidade pública ou privada. Os perfis agroindustriais serão disponibilizados com plantas arquitetônicas e memoriais descritivos e e-mail eletrônico no sítio da ADAB, a internet e de outros órgãos e entidades parceiras. Artigo 97. Na agroindústria rural de pequeno porte, poderá ser adotada a pasteurização lenta. Isso não tem. Expoar nem. Nunca tinha visto pasteurização lenta, que é equivalente à expressão em português baixa temperatura e longo tempo, para a produção de leite pasteurizado para abastecimento ao público ou para a produção de derivados lácteos. Ah, tá. A pasteurização lenta que ele está falando é a. Ah, esqueci os graus agora. Sessenta. É, 63, entre 63 e 65 graus por 30 minutos, tendo sua vegetação mecânica lenta em aparelhagem própria. Parágrafo 1. O equipamento de pasteurização utilizado deve ser apropriado, mantendo-se o leite com agitação mecânica e lenta. O envase deve ser realizado em circuito fechado. O envase deve ser realizado em circuito fechado no menor tempo possível e sob condições que minimizem contaminações. A matéria-prima deve satisfazer as especificações de qualidade estabelecidas pela legislação referente à produção de leite pasteurizado, excetuando-se a refrigeração do leite e o seu transporte a granel. Quando o leite puder ser entregue em latões ou tarros em temperatura ambiente, ao estabelecimento processador no máximo 2 horas após o término da ordenha. Ah, tá, porque a refrigeração e o transporte ele está excetuando, né? Que aí seria o que está disposto no risco A. Excetua-se, né, a refrigeração e o transporte, o leite poderia ser entregue em latões ou tarros em temperatura ambiente ao estabelecimento processador no máximo 2 horas após o término da ordenha. Não é permitida a pasteurização lenta de leite previamente envasado. É, não pode. Artigo 98. É permitida a multifuncionalidade do estabelecimento para a utilização das instalações e equipamentos destinados à fabricação de diversos tipos de produtos de origem animal, desde que respeitadas as implicações tecnológicas e a classificação do estabelecimento. Capítulo 6. Das inspeções anti-pós-mortem. No estabelecimento registrado na DAP é permitido o abate de bovinos, equinos, suínos, suínos, caprinos, aves domésticas e coelhos, bem como os animais exóticos, animais silvestres, pescado, usados na alimentação humana. No abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado desde que haja instalações de equipamentos específicos para a finalidade e desde que seja evidenciada a completa segregação entre as carnes das diferentes espécies durante todas as etapas do processamento, inclusive durante o abate propriamente dito, respeitando as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e equipamentos. O abate de animais silvestres ou exóticos só pode ser feito quando os mesmos procederem de criadores registrados pela entidade competente ou por ela autorizados.
Seção 1. Inspeção antimorte. A entrada de animais em qualquer dependência do estabelecimento deve ser feita com prévio conhecimento da inspeção local. Por ocasião da chegada de animais, a inspeção local deve verificar os documentos procedentes e julgar as condições sanitárias de cada lote, registrando-as em documento específico. Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais envolvidos, procedendo, quando necessário, ao isolamento de todo o lote e aplicação de medidas próprias de política sanitária animal que cada caso exigir. Os animais devem ser desembarcados e alojados em instalações apropriadas e exclusivas, respeitadas as particularidades de cada espécie, onde aguardarão avaliação pela inspeção local. Os animais que chegarem em veículos transportadores lacrados por determinações sanitárias só podem ser desembarcados após a retirada do lacre do veículo na presença de inspeção local. Artigo 101. O responsável pelo estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais, aplicando sanções que visam a proteção e o bem-estar animal, desde o recebimento dos animais até o momento do abate. No Vispo A fala desde o propriedade, né? Até abrir o Vispo aqui, porque às vezes essas informações eu nem anoto, que é básica, né? Cadê o PDF? Está aqui. O estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar sanções que visam a proteção e o bem-estar do animal, desde o embarque, a origem até o momento do abate. Aqui está desde o recebimento dos animais. Quando houver suspeita de doença infecto-contagiosa de notificação obrigatória determinada pela entidade competente responsável pela sanidade animal, além das medidas já estabelecidas, a inspeção local cabe proceder como se segue. Notificar o setor competente responsável pela sanidade animal para estabelecer ações conjuntas. Isolar os animais suspeitos e manter o lote sob observação enquanto se aguarda a definição do setor competente responsável pela sanidade animal da ADAB sobre os procedimentos a ser adotados. Tá adaptando para o contexto, né? Determinar a imediata limpeza e desinfecção de todos os locais, equipamentos e utensílios que possam ter tido contato com resíduos animais ou qualquer outro material que possa ter sido contaminado, atendendo às recomendações estabelecidas pelo setor competente. Artigo 103. Nos casos em que no ato da inspeção antemortem os animais sejam suspeitos ou novas enfermidades infecto-contagiosas ou de notificação obrigatória, ou ainda tenha apresentado reação inconclusiva positiva em teste diagnóstico para essas enfermidades, o abate deve ser realizado em separado dos animais, adotando as medidas profiláticas cabíveis. Que aí é o abate separado, como é que chama? Nossa. Tem um abate. Abate em separado, tudo bem, mas tem um nome, né?
abate de emergência. Abate normal, abate de emergência. Abaixa. Ah, é abate imediato e abate imediato. É isso? Abate emergência imediata e abate. Por ocasião da chegada ao estabelecimento, os lotes devem ainda ser examinados no momento antes do abate. O exame dos animais é atribuição exclusiva do médico veterinário oficial, podendo ser auxiliado por agentes auxiliares oficiais devidamente treinados. O exame citado no parágrafo 1 desse artigo deve ser realizado preferencialmente pelo mesmo médico veterinário oficial, encarregado da inspeção final na sala de abate. Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais examinados, adotando seus procedimentos e as medidas estabelecidas nesse regulamento. Nenhum animal ou lote pode ser abatido sem autorização da inspeção local. É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso, jejum, dieta hídrica, respeitando as particularidades de cada espécie, salvo os casos de abate de emergência. Os animais que cheguem ao estabelecimento em precárias condições físicas e de saúde, impossibilidade de atingir a dependência de abate por seus meios próprios, bem como dos que foram excluídos do abate normal, após exame de morte, deve ser submetido ao abate de emergência. Entende por abate de emergência imediata o destinado ao sacrifício a qualquer momento dos animais incapacitados de locomoção, acidentados, contundidos, com ou sem fratura, que não apresentem alteração de temperatura ou qualquer outro sintomas que excluam regularmente do abate comum. Agora, um abate de emergência imediato é o destinado ao abate dos animais que apresentam sinais de doença infecto-contagiosa de notificação imediata, sinais imunológicos, de paralisia decorrente de alterações metabólicas ou patológicas e outros estados conforme a legislação específica. Ah, tá. No caso de paralisia decorrente de alteração metabólica, é permitido reter animais da dependência para tratamento. Não, esse que fizeram errado. Tá certo. Decorrente de alteração metabólica patológica, deve ser destinado a abate de emergência. Se a paralisia decorrente de alteração metabólica. Ah, tá. Alterações metabólicas, não paralisia, né? Eu tô lendo errado. Aí, se for paralisia decorrente de alteração metabólica, né, que é por falta de cálcio, alguma coisa do tipo, aí é permitido reter esses animais na dependência do tratamento. Artigo 108. Quando o exame antimorte constatar casos isolados de doença não contagiosa que, por esse regulamento, permita o aproveitamento condicional e implique na condenação total do animal, o mesmo deve ser abatido ao final do processo ou instalações próprias para esse fim. Artigo 109. Somente pode ser realizado abate de emergência na presença do médico veterinário oficial. Se todo abate tem que ser na presença do médico veterinário oficial, de emergência também, né?
Artigo 110. Suídos hiperimunizados para preparo de soro só podem entrar em estabelecimento registrado na ADAB quando acompanhado de documento oficial do setor competente responsável pela sanidade animal. É proibido o abate de suínos machos não castrados ou de animais que mostram sinais de castração recente. Suínos machos castrados por métodos não cirúrgicos podem ser abatidos, desde que apresentado documento sanitário comprovando sua realização por método aprovado. Os animais de abate que apresentam alteração de temperatura, hipotermia ou hipertermia podem ser condenados, levando-se em consideração as condições climáticas de transporte e demais sinais clínicos apresentados, a juiz da inspeção local. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos animais de abate em que não é realizada a termometria. A existência de animais decúbitos ou mortos em veículos transportadores nas instalações para recebimento e acomodação de animais ou em qualquer dependência do estabelecimento deve ser imediatamente levado ao conhecimento da inspeção para se providenciar o sacrifício ou necrópsia, bem como determinar as medidas que serem necessárias. As necrópsias devem ser realizadas obrigatoriamente em estágio de necrópsia. O lote também desse animal só pode ser abatido no final, né, quando obter o resultado da necrópsia. As necrópsias, obviamente, vai ser realizadas em sala específica, né? Quando a inspeção autorizar o transporte de animais mortos ou agonizantes para a necrópsia, deve ser feito em veículo ou continente especial, apropriado, impermeável, permite a desinfecção logo após a utilização. Havendo suspeita de doença infecciosas, deve ser feito o tamponamento das aberturas naturais do animal antes do transporte, de modo a evitar a disseminação. Confirmada a suspeita, o animal morto deve ser incinerado ou autoclavado em equipamento próprio que permite sua destruição ou encaminhado para estabelecimento que processa produtos não comestíveis. Todos os equipamentos e utensílios utilizados na necrópsia deverão ser de uso exclusivo para esse fim. Concluídos os trabalhos de necrópsia, o veículo ou continente utilizado no transporte, o piso da sala e todos os equipamentos e utensílios que entram em contato com o animal devem ser rigorosamente higienizados. Artigo 115. O lote no qual se verificar qualquer caso de morte natural só deve ser abatido depois do resultado da necrópsia, respeitadas as particularidades das diferentes espécies de abate. Pronto. Artigo 116. A empresa é obrigada a fornecer previamente ao abate a documentação necessária para a verificação pela inspeção local das condições sanitárias do lote, programação de abate, contendo dados referentes à sua rastreabilidade, detalhando o número de animais ingressos no estabelecimento, a procedência, espécie, sexo, idade, meio de transporte utilizado, hora de chegada e demais exigências contidas em legislações específicas. Seção 2 da inspeção pós-mortem. Nos procedimentos de inspeção pós-mortem, o médico veterinário oficial deve ser assessorado por agentes oficiais ou auxiliares devidamente capacitados e em número suficiente para a execução das atividades. A inspeção pós-morte consiste no exame da carcaça, parte da carcaça, cavidade, órgãos e tecidos, a maneira da observação, apreciação de seus caracteres externos, sua palpação, abertura dos linfonodos correspondentes, além de corte sobre o tecido dos órgãos quando necessário. Faltou olfação aqui, né? A inspeção pós-morte rotina deve obedecer a seguinte sequência, respeitadas as particularidades de cada espécie. Observação dos caracteres sensoriais e físicos do sangue por ocasião de sangria e durante o exame de todos os órgãos, no caso em que a inspeção local julgar necessária em razão da observação do exame antemortem. Exame da cabeça, músculos mastigadores, língua, tonsilas, glândulas salivares e linfonodos correspondentes. Exame da cavidade abdominal, órgãos e linfonodos correspondentes. Uma coisa com a cavidade torácica. E o exame geral da carcaça, serose e linfonodos cavitários e intramusculares superficiais e profundos acessíveis, além da avaliação das condições gerais da carcaça. Todos os órgãos devem ser examinados na sala de abate imediatamente depois de removidas as carcaças, assegurada sempre a identificação entre órgãos e carcaça, correlação. Em hipótese alguma é permitida a remoção, raspagem ou qualquer prática que possa mascarar lesões das carcaças ou órgãos antes do exame da inspeção local. Após a divisão da carcaça em duas metades ao longo da coluna vertebral, a inspeção local deve examinar visualmente as porções internas e externas das meias carcaças, pele, serose abdominal e torácica, superfícies ósseas expostas, linfonodos superficiais e a medula espinhal, respeitadas as particularidades de cada espécie.
Toda carcaça, parte de carcaça e órgãos com lesões ou anormalidades que possam torná-los impróprios para o consumo devem ser convenientemente assinalados pela inspeção local e diretamente conduzido ao DIF, onde deve ser julgado após o exame completo. O critério de julgamento e destino das carcaças, parte da carcaça e órgãos são de atribuição exclusiva do médico veterinário oficial do Serviço de Inspeção Local. Tais carcaças, parte de carcaça e órgãos não podem ser subdivididas ou removidas para outro local, sem autorização expressa da inspeção local. Quando se tratar de doença infecto-contagiosa, o destino dado aos órgãos deve ser similar àquele dado à respectiva carcaça. As carcaças, parte das carcaças ou órgãos condenados ficam sequestrados pela inspeção local e são conduzidos à fábrica de produtos não comestíveis, através de chutes, carrinhos especiais ou os recipientes apropriados e devidamente identificados para esse fim. Todo material condenado deve ser desnaturado ou sequestrado pela inspeção local quando não possa ser processado no dia do abate ou nos casos em que for transportado para transformação em outro estabelecimento. Ao final do abate, após a lavagem, as carcaças julgadas em condições de consumo devem ser marcadas com carimbo previsto nesse regulamento sob supervisão da inspeção local. Fica dispensado o uso de carimbo em aves. As glândulas mamárias devem ser removidas intactas de forma a não permitir a contaminação da carcaça por leite, pus ou outro contaminante, respeitando-se as particularidades de cada espécie. A presença de leite ou pus em contato com a carcaça ou partes da carcaça determina a remoção e a condenação das partes contaminadas. As glândulas mamárias portadoras de mastite, sinais de lactação, bem como as de animais reagentes à brucelose, devem ser sempre condenadas. O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido depois de rigoroso exame do órgão e sua liberação. Artigo 126. Devem ser condenadas carcaças, órgãos e vísceras sanguinolentos ou hemorrágicos quando tal alteração seja consequente de doenças ou afecção de caráter sistêmico. 127. Deve ser destinado ao tratamento pelo calor ou condenado, a critério da inspeção local, as carcaças, órgãos e vísceras de animais mal sangrados. Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais em estado de caquexia ou animais rente de intoxicação ou infecção. Aqui tem o bispo tem uma diferença, a questão de intoxicação, né? Pode ser dada a carcaça aproveitamento condicional ou determinada sua liberação para o consumo a critério do CIF, quando a lesão for restrita aos órgãos e subjetivo de intoxicação por plantas tóxicas. Então, se for subjetivo de intoxicação por planta tóxica e a lesão estiver restrita aos órgãos, a carcaça pode ser liberada ou destinada a aproveitamento condicional. Diferente daqui, que fala que vai ser condenado de qualquer forma, né? Deve ser condenado as carcaças com icterícia, caracterizadas pela coloração amarela intensa ou amarela esverdeada, não só na gordura, mas também no tecido conjuntivo, aponeuroses, ossos, túnica interna dos vasos, associadas às características de afecção do fígado. Quando tais carcaças apresentem gordura de cor amarela decorrente de fatores nutricionais ou características raciais e venha a perder essa cor anormal após a refrigeração, não revelando característica de infecção ou intoxicação, essas podem ser destinadas a consumo. Nos casos de coloração amarela somente na gordura de cobertura, quando a musculatura e vísceras são normais e o animal se encontra em bom estado nutricional, com gordura muscular brilhante, firme e de odor agradável, a carcaça pode ser liberada para o consumo. O julgamento de carcaça com tonalidade amarela ou amarelo esverdeado deve ser realizado preferencialmente por luz natural ou outro que não interfira na avaliação. As carcaças provenientes de animais sacrificados após a ingestão acidental de produtos tóxicos ou em virtude de tratamento terapêutico devem ser condenadas.
Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este regulamento, os produtos devem ser submetidos a critério de da inspeção local a uma das seguintes opções de beneficiamento: tratamento pelo fio, por meio de congelamento em temperatura não superior a 10 graus por 10 dias, salvo em salmoura com no mínimo 24 graus de Balmas, em peças de no máximo 3,5 cm de espessura por no mínimo 21 dias, pasteurização em temperatura 66,6 graus, fusão pelo calor em temperatura menos de 121 graus e esterilização pelo calor. Aqui fala pasteurização, né? Aqui já fala cozimento, né? Cozimento em temperatura de 76,6 graus por no mínimo 30 minutos. A aplicação de qualquer um dos tratamentos condicionais acima citados deve garantir a inativação ou destruição do agente envolvido. Pode ser utilizado processos diferentes dos propostos, desde que com embasamento técnico-científico e aprovação da DIPA. Se atinge ao final, né, as mesmas garantias. A falta de equipamento ou instalações adequadas para cumprir o destino dos produtos, deve ser adotado o critério imediatamente mais rigoroso. Artigo 132. É proibido recolher novamente as câmaras frias, sem conhecimento e avaliação da inspeção local, produtos e matérias-primas que delas tenham sido retiradas e que permaneceram em condições inadequadas de temperatura, podendo acarretar a perda de suas características originais de conservação. Artigo 133. A inspeção local deve verificar o cumprimento dos procedimentos de desinfecção de salas e equipamentos e as orientações referentes aos cuidados a serem dispensados aos funcionários que tenham manipulado animais acometidos de doenças infecciosas transmissíveis ao homem, bem como materiais contaminados no sentido de evitar contaminações cruzadas. Capítulo 2 do bem-estar animal. Entende por bem-estar animal o estado de um animal em relação à sua tentativa de se relacionar com seu ambiente. Não, o estado do animal em relação à sua tentativa de se relacionar com seu ambiente. É isso. Deste regulamento deverão ser observados os seguintes princípios para garantir o bem-estar animal no manejo pré-abate e durante o abate propriamente dito. Possuir equipe dotada de conhecimentos básicos de comportamento animal a fim de proceder a um adequado manejo. Proporcionar dieta hídrica satisfatória, apropriada e segura. Assegurar que as instalações sejam projetadas apropriadamente de forma a garantir a proteção, a possibilidade de descanso e o bem-estar animal. Manejar e transportar os animais de forma adequada para reduzir o estresse, evitar contusões e sofrimentos desnecessários. Adotar os procedimentos de manejo pré-abate e abate comunitário. Adotar métodos comunitários de insensibilização no abate dos animais, à exceção dos animais deixados no abate religioso. Artigo 136. Deverão ser aplicados os preceitos de bem-estar animal durante as atividades de inspeção, ante e pós-mortem dos animais de abate. Artigo 137. Os métodos de sensibilização empregados no abate dos animais devem estar de acordo com a legislação pertinente a cada espécie, cabendo a ADAB a aprovação de qualquer outro método proposto. Parágrafo 1. Cabe à inspeção local verificar e monitorar as operações de insensibilização e sangria, sendo essas informações devidamente arquivadas para controle. Parágrafo 2. É facultado o abate de animais de acordo com os preceitos religiosos, desde que seja destinado ao consumo por comunidade religiosa que os requeira, sempre entendidos os métodos de contenção dos animais. O estabelecimento deve comunicar previamente o período de execução desse método de abate. Aqui ainda tem esse método de contenção que não tem no RISPA, não. Essa parte de contenção aqui. Artigo 78. No caso particular de matadouros frigoríficos,
Esses devem dispor de instalações para recebimento e acomodação de animais, visando o atendimento do preceito de bem-estar animal, apresentando condições para limpeza, desinfecção e instalações adequadas para o exame dos animais quando necessário. Os estabelecimentos são obrigados a tomar medidas no sentido de evitar maltratos aos animais, adotando ações que visem a proteção e bem-estar animal em todas as etapas do processo. Na impossibilidade de abate, os animais devem dispor de local apropriado com disponibilidade de água e alimentação. Não será permitido espancar os animais agredidos, erguê-los pelas patas, à exceção de aves e coelhos, chifres, pelos, orelhas ou cauda, ou qualquer outro procedimento que lhes cause dor ou sofrimento. No caso de animais injuriados, fraturados ou que apresentem dificuldade em se locomover, é necessário o uso de um contentor para que o animal não seja arrastado enquanto consciente. Artigo 139. No transporte. Esse aqui não tem no resposta, a parte de bem-estar aqui tão detalhada. No transporte de espécies pescadas e recebidas vivas, devem ser atendidos os conceitos de segurança e bem-estar animal. Os equipamentos envolvidos no processo de pré-abate e abate devem ser submetidos a manutenção periódica, preventiva e corretiva, visando a eficácia do equipamento ao longo de sua vida útil e ao desempenho adequado à sua proposta. Os funcionários envolvidos no processo de abate devem ter qualificação, capacitação e treinamento em normas de bem-estar para exercer procedimentos em animais vivos. Capítulo 8 das doações. Doações. Tá, dos produtos apreendidos, né, durante as atividades de inspeção e fiscalização do estabelecimento registrado, unicamente em decorrência de fraude econômica com irregularidade na rotulagem, poderão ser objeto de doação destinado prioritariamente aos programas de segurança alimentar e combate à fome. Somente poderão ser doados os produtos cujas amostras foram submetidas a análises laboratoriais e possuam laudos com parâmetros com conformidade para consumo humano. Antes dos resultados das análises laboratoriais, a DIPA poderá indicar algum local para depósito, sem o compromisso de que serão necessariamente destinados ao consumo humano. O prazo para a retirada dos produtos do local onde estarão depositados será determinado pela ADAB, a qual, em caso de impossibilidade de retirada dentro do prazo, estabelecerá o destino, inclusive a inutilização. Artigo 145. A ADAB informará claramente para a entidade que receber a doação as características fora de conformidade e as que deveriam haver no produto em conformidade. Artigo 146. Não serão objeto de doações produtos apreendidos em trânsito ou sem registro da entidade sanitária competente. Capítulo 9. Administrativo, infração e penalidade. Seção 1 das disposições gerais. As infrações ao presente regulamento serão punidas administrativamente sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais cabíveis. Considera a infração a desobediência ou inobservância aos preceitos dispostos nesse regulamento e na legislação específica destinada a preservar a inocuidade, qualidade e integridade dos produtos, a saúde e os interesses do consumidor. Constitui-se também infrações os atos que procuram embaraçar a ação dos servidores, como dificultar, retardar, impedir, restringir ou bular o trabalho da fiscalização. Ações ou tentativa de desacato, intimidação, ameaça, agressão ou suborno em razão do servidor tratável, em razão do exercício de suas funções. A desobediência a qualquer das exigências sanitárias em relação ao funcionamento e higiene de equipamentos, utensílios e dependências, bem como dos trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas e produtos. Produzir em desacordo com os regulamentos técnicos específicos ou com os processos de fabricação aprovados pela ADAB. Utilizar rótulos em desacordo com a legislação específica que não esteja aprovado pela ADAB. Alterar ou fraudar, seja por adulteração ou falsificação, qualquer produto ou matéria-prima, manter matéria-prima e ingredientes ou produtos armazenados em condições inadequadas,
Tudo isso tendo no explorar, né? Aquelas coisas bem assim, nada a ver, né? Utilizar, transportar, armazenar ou comercializar matéria-prima ou produtos por meio de comprovação de sua procedência. Utilizar produtos com prazo de validade vencida. Elaborar ou comercializar produtos que apresentem risco à saúde pública ou que sejam próprios ao consumo. Utilizar matéria-prima ou produtos condenados ou procedentes de animais não inspecionados. Utilizar processos, substâncias ou aditivos em desacordo com esse regulamento ou com legislação específica. Construir, ampliar ou reformar as instalações sem a prévia autorização. Utilizar, substituir, subtrair ou remover total ou parcialmente o produto ou matéria-prima apreendido pelos servidores da ADAB e estando o estabelecimento como fiel depositário desse produto. Prestar ou apresentar informações, declarações e documentos falsos ou inexatos perante a entidade fiscalizadora referente à quantidade, qualidade e procedência das matérias-primas, ingredientes e produtos ou qualquer sonegação de informação que seja feita sobre o assunto que, direta ou indiretamente, interesse as atividades da inspeção e ao consumidor. Por fim, o não cumprimento dos prazos determinados pelo estabelecimento em seus programas de autocontrole, bem como nos documentos pedidos pela ATAP, em atendimento à intimação, notificação ou solicitação oficial. Artigo 150. As ações fiscais a serem aplicadas por servidores da ADAB na constatação de irregularidades durante a realização das inspeções previstas neste regulamento, sem prejuízo das demais ações fiscais definidas em legislação específica, constarão de apreensão, condenação e inutilização das matérias-primas e produtos, notificação, interdição parcial, total de equipamentos, instalações ou linhas, suspensão declarada de atividade de estabelecimento, registro de produtos e autuação. Artigo 151. Sempre que houver indício ou evidência de que um produto de origem animal constitui um risco à saúde ou aos interesses do consumidor, a ADAB cautelarmente adotará um regime especial de fiscalização, podendo adotar as seguintes medidas isoladas ou cumulativamente. Isso aqui já foi falado, né? Interdição total ou parcial, revisão dos programas de monitoramento da qualidade das matérias-primas e produtos, realização de análises prévias dos lotes produzidos, assim como dos lotes em estoques, adoção de outros medidas julgadas necessárias. Parágrafo único. Nos casos de reincidência do estabelecimento no regime especial de fiscalização, a DIB poderá suspender ou cancelar o registro dos produtos envolvidos ou adotar outras medidas julgadas necessárias. Para efeitos de apreensão ou condenação, além dos casos específicos, considera-se impróprio para o consumo, no todo ou em parte, as matérias-primas do produto original, forem clandestino, elaborado em estabelecimento registrado, e se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançosos com indício de presença de fungo com características físicas ou sensoriais anormais, contendo qualquer sujidade ou que demonstre pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou condicionamento, que se apresentem alterados ou fraudados, seja por adulteração ou falsificação, que contiverem substâncias tóxicas ou venenosas ou nocivas à saúde, incluindo compostos radioativos, patógenos e níveis acima dos limites permitidos em legislação específica, que por qualquer motivo se revele inadequado ao fim que se destinam, que estiverem sendo transportados fora das condições exigidas. Parágrafo único. Nos casos descritos nesse artigo, independente de qualquer outras penalidades que couberem, tais como multa, suspensão de atividade do estabelecimento ou cancelamento de registro, será adotado o seguinte critério. No caso de apreensão, após a reinspeção completa, poderá ser autorizado o aproveitamento condicional que couber para alimentação humana ou animal a critério da inspeção. Nos casos de condenação, poderá ser permitido o aproveitamento das matérias-primas e produtos para fins não comestíveis, a critério da inspeção. Além dos casos específicos previstos neste regulamento, são considerados matérias-primas ou produtos fraudados aqueles que apresentam alterações, adulterações ou falsificações. Alteradas as matérias-primas e produtos que apresentam modificações espontâneas
ou propositais de natureza física, química ou biológica, decorrente de tratamento tecnológico inadequado, por negligência ou por falta de conhecimento da legislação pertinente, que alterem suas características sensoriais, sua composição intrínseca, comprometendo seu valor nutritivo e até mesmo sua inocuidade. Então aqui entra o alterar, né? Características sensoriais, composição intrínseca, valor nutritivo e inocuidade alterado. Adulterados já são as matérias-primas e produtos que tenham sido privados parcial ou totalmente seus elementos úteis ou característicos, porque foram ou não substituídos por outros inertes ou estranhos. As matérias-primas e produtos a que tenham sido adicionados substâncias de qualquer natureza, com o objetivo de simular ou ocultar alterações, deficiente de qualidade da matéria-prima ou defeitos na elaboração ou ainda aumentar o volume de peso do produto. Os produtos que, na sua manipulação e elaboração, tenham sido empregados matéria-prima imprópria de qualidade inferior. Os produtos que tenham sido empregados substância de qualquer qualidade, tipo ou espécie diferente daquelas expressas na formulação original, forma memorial descritivo ou em sua prévia autorização. Os produtos cuja adulteração tenha ocorrido na data de fabricação, data ou prazo de validade. Falsificado é os produtos elaborados, preparados e expostos a consumo conforme caracteres e rotulagem que seja de privilégio ou exclusividade de outro produto, sem que seus legítimos proprietários tenham dado autorização. Os produtos em que forem usadas denominações diferentes das previstas na legislação regulamentar ou regulamento específico. Os produtos que tenham sido elaborados, preparados e expostos ao consumo com aparência e características gerais de um produto legítimo e se denominem como este sem selo. O médico veterinário oficial, após proceder à apreensão, deverá, quando couber, nomear fiel depositário, caso o produto de origem animal não ofereça risco ao proprietário ou responsável, e o proprietário ou responsável indique local seu adequado armazenamento e conservação. Determinar e acompanhar a condenação e destruição dos produtos de origem animal quando não forem tempestivamente efetivadas as medidas de inspeção ou de fiscalização determinadas pela autoridade. Sua precariedade higiênico-sanitária contraindicar uma possibilitar adequada manutenção ou expuser a risco direto ou indireto à incolumidade pública. O proprietário responsável não indicar fiel depositário o local adequado para armazenamento e conservação para a guarda dos produtos de origem animal apreendidos, até a conclusiva apuração do seu estado higiênico-sanitário ou término do processo administrativo. A ADA poderá nomear fiel depositário para a guarda dos produtos de origem animal apreendidos, avaliada as circunstâncias e condições da sua manutenção até a conclusiva apuração do seu estado higiênico-sanitário ou término do processo administrativo.